Boa tarde a todas, a todos. No primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta as tentações do deserto, de acordo com a interpretação dada por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Vamos ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, o contexto é depois do batismo. Sobre Jesus, após o batismo, desceu o Espírito que transformou o próprio Jesus na manifestação visível do perdão e do amor de Deus. Voltou do Jordão e no deserto ele era guiado, literalmente conduzido pelo Espírito. O deserto recorda o êxodo de Israel quando da escravidão no Egito começou o caminho para entrar na terra prometida. Agora, porém, a terra prometida transformou-se em uma terra da escravidão, da qual Jesus deve libertar. A instituição religiosa, para seus próprios interesses e sua própria conveniência, tinha se apoderado de Deus e Jesus deve libertar o povo das garras deles. Durante 40 dias, lembramos que os números nos evangelhos, em geral na Bíblia, nunca devem ser interpretados de um jeito aritmético ou matemático, mas sempre de forma simbólica e figurada. O número 40 indica uma geração. Então, o evangelista quer nos dizer, o que estou apresentando agora não diz só respeito a um único período da vida de Jesus, mas a toda a sua vida. Então, durante 40 dias, tentado pelo diabo, e é justo traduzir tentado, mas para nós hoje a palavra tentação sempre significa algo que nos leva ao mal, e aqui não é assim. O diabo, veremos, não é apresentado como um rival de Jesus, mas como um seu colaborador. Então, mais do que falar de tentações, poderíamos falar de seduções do diabo no deserto. Não comeu nada naqueles dias. Não é o jejum. O evangelista evita a palavra jejum, porque a fome de Jesus era uma fome diferente. Mais adiante, no capítulo 22, Jesus dirá, desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal. Mas, depois disso, sentiu fome. Mas, na verdade, não é uma fome de pão. A essa altura, imediatamente se apresenta o diabo. E quem é o diabo? Enquanto Deus é amor que se põe a serviço das pessoas, o diabo é o poder que domina as pessoas. O diabo disse então a Jesus, se és filho de Deus, essas palavras, porém, não são para duvidar da filiação divina, que já tinha sido afirmada solenemente no batismo, mas isso significa, porque você é, de verdade, o Filho de Deus, use suas habilidades para sua própria vantagem. Então, se és Filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Portanto, a sedução de usar para sua vantagem as suas próprias habilidades. Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. É uma citação do livro do Deuteronômio. Estamos percebendo que a disputa entre Jesus e o diabo parece uma disputa teológica entre os escribas e os rabinos. E é o próprio evangelista que, de fato, a constrói dessa forma. O diabo levou Jesus para o alto. Para o alto indica a condição divina. Mostrou-lhe para um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. É tremenda essa afirmação que Lucas atribui ao diabo. Não é Deus, mas é o diabo quem dá poder e riqueza. Portanto, todos aqueles que detêm riqueza e poder não os recebem de Deus, mas a atividade deles é diabólica porque os recebem do diabo. É uma denúncia muito grave e isso é típico do evangelista Lucas. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Assim, o diabo convida Jesus a um ato de idolatria, mas Jesus, mais uma vez, sempre citando Deuteronômio, respondeu, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É a incompatibilidade entre Deus, amor e a riqueza, entre o poder e o serviço.
Portanto, Jesus rejeita categoricamente a proposta do diabo, essa idolatria do poder. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Então o diabo parece conhecer bem e estar por dentro dos lugares santos e da Bíblia. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Por que o diabo coloca Jesus lá? Porque havia uma tradição religiosa que dizia que o Messias, ninguém sabia quem ele era, e que de repente, durante uma das festividades das tendas, ele deveria se mostrar no ponto mais alto do templo. Então o diabo convida para aparecer no ponto mais alto do templo, acrescentando um gesto espetacular. Ele disse: se és filho de Deus, notamos que na primeira e na terceira sedução, tentação, o diabo diz: porque você é filho de Deus. Mas na segunda, que vimos antes, a do poder e dinheiro, não tem necessidade de incomodar a condição divina, porque é uma tentação à qual todas as pessoas sucumbem, isto é, a tentação da corrupção, do poder, do dinheiro. Mas aqui novamente diz: sendo que você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Quer dizer, faz um gesto espetacular. O diabo parece bastante especialista nas Sagradas Escrituras. Como Jesus havia citado palavras do livro do Deuteronômio, o diabo contra-ataca citando o Salmo 91. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Vemos aqui como o diabo é esperto. O evangelista aqui nos faz entender que são as mesmas discussões que Jesus teve com os rabinos, os escribas, que são os verdadeiros instrumentos do diabo. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Jesus responde a partir do livro do Deuteronômio. Em outras palavras, Jesus afirma plena confiança na ação do Pai sem necessidade de provocá-lo para fazer ações espetaculares. Terminada essa tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Qual e quando pode ser esse momento oportuno? A partir dos dados que temos, o tempo oportuno é o momento da cruz. Momento terrível, dramático, a morte de Jesus, quando serão os chefes do povo que dirão a Jesus: outro salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Então, que use suas habilidades para salvar-se. Jesus, porém, tudo o que era e tudo o que possuía, toda a sua força, sua energia, todas as suas habilidades, nunca utilizou para seu próprio interesse, mas sempre para o bem dos outros, não para a sua própria conveniência, mas para a conveniência dos seres humanos. Ele não pensou na sua vida, mas na vida dos outros. Eis aqui, então, onde está a diferença que emerge entre Deus e o diabo. Deus é amor que se faz serviço e coloca o bem do outro sempre em primeiro lugar. O diabo, pelo contrário, é o poder que domina e só pensa em sua própria conveniência. Muito obrigada e até semana que vem.